Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar do meu aparelho invisível. Agora eu não tô mais usando, né? Mas eu usei durante um ano, certinho, usei durante um ano e agora eu tirei. Então eu vim contar pra vocês qual foi a minha experiência com o aparelho invisível. Quando eu decidi que eu queria colocar o aparelho, eu já tinha usado, eu usei há muitos anos, há cerca de 5 anos, eu usei aparelho, o normal, né, aquele de metal normal, eu usei e meus dentes ficaram retinhos, tudo, só que depois de um tempo começou a voltar tudo pro lugar onde era. Começou todos a ficar encavalado de novo, tava horrível já. Então eu decidi que eu ia colocar o aparelho de novo. Eu não queria de jeito nenhum colocar aquele aparelho de ficar trocando borrachinha. Aquilo pra mim é a coisa mais brega. Eu não queria isso de novo. Principalmente que hoje em dia eu sou casada. Eu tenho uma vida de adulto, né? Então aquele aparelho pra mim deixa muito infantil, na minha visão, né? Então, eu fui numa dentista, eu fui em vários dentistas, na verdade, e eu não tava gostando de nenhum, mas todos falavam a mesma coisa, que eu ia ter que tirar o siso, porque ele já tava desse lado com uma ponta bem grande pra fora. Então, eu fui em vários, até achar um que eu gostei. Quando eu achei uma dentista que eu amei ela, ela maravilhosa, quando eu gostei realmente dela, a gente começou a fazer os exames, toda aquela papelada, né, que precisa para colocar o aparelho. Então eu fiz todos aqueles exames, todas aquelas radiografias, tudo aquilo antes de colocar. Então, quando eu já tava com todos aqueles papéis, a gente ficou acertado que eu tinha que tirar os 4 sisos. Eu ia ter que tirar todos. E pra mim, já que eu ia ter que sofrer, pra mim que eu sofresse de uma vez só. Eu não queria sofrer mais de uma vez. Sofrer 4 vezes. Ir lá 4 vezes. Não, eu não queria. Então eu queria tirar todos de uma vez. Pra mim era o melhor a se fazer. Eu tirava, pronto, acabou. Sofri uma semana de uma vez e depois não tinha mais sofrimento. Quando eu fui pra tirar os 4. E aí eu tirei 2. A hora que a gente ia pro terceiro, eu já tava com a boca todinha anestesiada, não só de um lado. O sugador da dentista parou de funcionar. Simplesmente parou. De uma hora pra outra parou. Tava toda a equipe dela lá e parou. Não dava pra tirar o outro lado. Então eu tive que ir embora só com os 2, mesmo com a boca anestesiada, eu tinha tirado só os 2. O meu de baixo, dos dois lados, de vez ele crescer reto, ele tava crescendo de assim. Então, conforme ele crescia, ele empurrava todos os meus dentes. Então eu tinha que tirar urgente. E pra tirar os de baixo foi complicado, porque teve que quebrar pedacinho por pedacinho. Foi horrível. Não sentia dor, mas eu sentia muita pressão. Depois disso, eu sofri, né, por uma semaninha. Mas assim, gente, não é tudo aquilo que falam tirar um siso. Não é. Definitivamente não é. Você sofre, claro que você sofre. Você quer comer, você tá com um ponto na boca, é claro que sofre. Mas assim, não é um bicho de 7 cabeças. Eu costumo dizer, depois que você tem pedra no rim, nada mais te abala. É mais ou menos isso. Então, doeu, mas foi totalmente suportável. Depois de uma semana, eu fui lá tirar os 2 do outro lado, porque eu não queria deixar passar o tempo, porque eu queria pôr o aparelho o mais rápido possível. Tirei os 2 dentes desse lado, fui embora, tudo normal, nenhum problema. Depois de um tempo eu comecei a sentir muita dor aqui, nessa região. Isso aqui, ó. Só nessa região, só nesse quadrado. Eu tive a famosa parestesia. E ela simplesmente paralisa o músculo de um lado, né? De onde foi afetado. Nos meus exames não aparecia que o músculo estava próximo. Depois eu fiz outros exames, não aparecia o músculo lesado. Então, simplesmente é uma coisa que com o tempo volta. Muita gente já teve e é uma coisa comum de se ter quando tira o siso. E eu ainda não sinto totalmente esse quadrado aqui, mas super tranquilo, não me afeta em nada.
Depois que eu me recuperei, eu voltei lá no consultório pra gente ver qual aparelho que eu ia colocar. Então eu optei por colocar um invisível. O meu foi de porcelana e ele custou um pouquinho mais caro do que os outros. Eu paguei, acho que foi no aparelho, 1.200. Mas assim, super vale a pena do que colocar aquele monte de ferro trocando borrachinha colorida. Então, depois de uns 10 dias que eu já tinha escolhido qual modelo que eu queria, qual era o jeito, tinha todas as minhas medidas, eu fui lá pra ela colocar o aparelho. Pra colocar é bem tranquilo, é super tranquilo. Então, eu tive um tratamento bem intenso, bem intenso. Meu problema era mordida, então eu usava muitos elásticos, muito. Usava de assim, ele deitado, usava um mais atrás. Já teve vez de eu usar 5 elásticos por vez na boca. E era bem complicado. Então eu tive que usar o levante. Não sei quem já usou, mas quem nunca usou é sofrido. Você coloca aqui atrás, nas duas panelas do dente, você coloca uma bola de resina. E aí, quando você morde, seu dente só bate nessa resina. Então, você só tem atrito em 2 dentes, que é um de cada lado. É horrível. É horrível. Você fica comendo por uns 4 meses por um dente, porque o meu ainda só batia de um lado. Eu comia por um dente, só podia mastigar em um dente. Era horrível. Eu sofri muito nessa época do levante. Mas assim, gente, eu falava pra minha dentista, eu prefiro sofrer o quanto for pra tirar rápido. Eu sofro o mês inteiro, mas eu quero tirar rápido. Pra mim, quanto mais eu sofresse em um mês, mais eu tirava do fim do tratamento. Então, pra mim, era super tranquilo. Passei uns meses muito difíceis. Comer só por um dente era muito complicado. Eu não conseguia comer nada pela frente, assim, morder. Não, eu não tinha atrito aqui na frente, nem pra tirar uma pelinha da unha, meus dentes não encostavam, só batia nas resinas que estavam aqui atrás. Foi bem difícil. Assim, tudo bem, passou, depois ela tirou, melhorou pra caramba. E aí no fim do tratamento, eu tive que colocar um quadrado aqui na frente pra fechar minha mordida. Super tranquilo também, aí eu usava só de noite, não me afetava em nada. Era super tranquilo. Quando vai chegar no fim do tratamento, fica difícil, porque fica, é só mais um mês. E aí, esse um mês não acaba nunca. Então, quando foi pra eu tirar, eu fui lá e ela fez o molde de novo pra saber do aparelho móvel. Eu fiz os moldes, depois de 7 dias eu voltaria lá pra colocar o aparelho, retirar o meu, né, e colocar o móvel. Pra retirar, foi ruim também, mas assim, era a melhor sensação. Era uma dor muito boa, porque eu estava me livrando do aparelho. Porque também, eu esqueci de falar isso, o ruim de você escolher esse aparelho invisível é porque ele mancha. Não é o aparelho em si que mancha, não é a porcelana, não é o aparelho, é aquele elástico em volta. O elástico mancha, sim. Eu fiquei sem comer temperos, quinoa, essas coisas, nada. Miojo não dá pra comer. Molho de tomate, uma macarronada com molho muito forte, não dá pra comer. Diziam que Coca-Cola manchava, mas o meu não manchou. Então, bastante coisa era difícil de comer porque manchava. Aí ficava aquele quadrado amarelão, sabe? Ficava muito estranho. Então, eu descartei da minha vida por um ano essas coisas. Mas também foi fácil, mas tinha coisa que eu queria comer e não podia. Tudo eu tinha que ficar olhando. Tinha temperos, cúrcuma, essas coisas sem chance nenhuma de comer. Mas assim, fácil, tá? Não é nada, nem um bicho de 7 cabeças. Quando eu fui tirar o aparelho, doeu, mas não doeu nada comparado com o meu tratamento todo. Foi bem tranquilo, porque o bracket normal, aquele de ferro, a dentista só vai puxando e vai saindo todos. Esse, que é de porcelana, a hora que ela aperta, ele estraçalha, né? Então fica cheio de vidro dentro da boca, ficou horrível.
E aí é bem difícil, porque tem que tirar tudo com motorzinho, bem ruim. Mas assim, maravilhoso por ter tirado, né? Hoje em dia, fazem o quê? Não faz nem um mês que eu tirei o aparelho. E agora eu uso a contenção de baixo, aquela contenção fixa, não sei se dá pra ver. É uma contenção fixa só nos dentes da frente. É super tranquilo. Nos primeiros dias eu tive 3 aftas na língua, assim na ponta, porque é o atrito, né? A minha língua ia batendo nesses ferros, ia criando atrito, e aí me deu afta. Mas agora eu já acostumei, as aftas já foram embora e já tá tranquilo. Eu praticamente. Eu sinto, mas é como se fosse já da minha boca, sabe? Já não me incomoda mais. E no de cima, eu sei que é um pouquinho nojento, mas eu uso o aparelho móvel. Ele veio nessa caixinha, eu escolhi a rosa, né? E aí ele é assim. Eu sei que é um pouquinho nojento, mas ele é assim. Eu escolhi o rosa com glitter. E ele é super tranquilo. Realmente eu estou usando, porque se não usar, o risco dos dentes entortarem de novo é muito grande. Eu não quero usar aparelho por uma terceira vez, então eu realmente uso. Eu tenho aqui, ela me deixou com essa caixinha, que são os moldes de como o aparelho, de como a boca era antes, né? Antes do aparelho. Tem uma foto maravilhosa minha, parecendo louca. E aí eu tenho os moldes. Gente, olha como eram os meus dentes de baixo. E agora é outra coisa. A minha mordida é certíssima. E isso foi com 1 ano de tratamento. Gente, juro por Deus, eu não conhecia ninguém que tivesse tirado o aparelho em 1 ano no estado que meu dente estava antes. Era muito ruim. Então, assim, eu amo minha dentista pra sempre. Nunca mais vou sair de lá. Mas foi difícil, foi uma trajetória difícil. Então, se você tá pensando em colocar o aparelho, coloca sim. Porque depois o resultado... Gente, eu tinha aposentado meus batons escuros por muito tempo. É uma alegria usar agora. Então, coloque o aparelho de verdade. Eu recomendo o invisível, mas se você não for preguiçoso, porque não pode comer algumas coisas, tem que limpar bem, tem que cuidar. É muito mais complicado do que o aparelho o de metal normal, né? E agora o uso do móvel também é bem tranquilo. Só é ruim um pouquinho pra falar, mas não é nada demais. Com quem você tá falando tem que entender, né, que você tá falando, e não é nenhuma vergonha, pelo amor de Deus, né. E é isso, gente, é super tranquilo, tá? Eu recomendo. Eu vou deixar o contato da minha dentista aqui embaixo, aqui no box de informação, porque ela é maravilhosa. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um joinha, porque eu estou começando a fazer vídeos agora. Então, é isso aí, tá bom? Eu recomendo sim você colocar aparelho, porque no final tudo compensa, tá bom? Então é isso. Um beijo e até mais!